O reconhecimento pessoal tem que obedecer às regras do Código de Processo Penal? O reconhecimento pessoal, ele é um meio de prova que está previsto no artigo 226 do CPP. Como ele está previsto em lei? Se houver violação ao dispositivo legal, acarreta algum tipo de nulidade? É claro que sim. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 16ª Câmara de Direito Criminal aqui do TJ do Estado de São Paulo, que absolveu um acusado de um roubo majorado em decorrência de seu reconhecimento pessoal ter violado o disposto no artigo 226 do CPP. Antes de comentarmos esse julgado, vamos entender o que é o reconhecimento pessoal e o que prevê o artigo 226 do Diploma Processual Penal. Aqui eu vou utilizar as definições de Guilherme de Souza Nutti. Abre aspas. É ato formal e solene pelo qual uma pessoa afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa para fins processuais penais. Cuida-se de um meio de prova. O artigo 226 do CPP determina: quando houver necessidade, far-se-á o reconhecimento da pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1º, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2º, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem fizer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3º, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4º, do ato de reconhecimento, lavrar-se-á um auto pormenorizado subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no inciso 3º deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Então, se determinado como meio de prova, ele está disciplinado em lei, ele tem que ser obedecido, visto que representam mandamentos imperativos e sua inobservância compromete toda a credibilidade quanto ao meio de prova. E foi com base neste entendimento que o TJ de São Paulo absolveu um acusado. Agora sim, vamos entender o caso concreto. Vítimas de um assalto compareceram numa delegacia de polícia para registrar uma ocorrência. Nessa oportunidade, eles apontaram como um suposto acusado uma pessoa que estava num álbum de fotografia. Diante deste reconhecimento, foi expedido um mandado de prisão temporária em desfavor deste reconhecido. E também ele foi reconhecido pelas vítimas pessoalmente. Diante de tudo isso, em primeiro grau, esse réu ele foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão em regime inicial fechado. Nessa ação, o réu ele foi defendido pela Defensoria Pública, que recorreu desta decisão afirmando que este reconhecimento fotográfico violou o disposto no artigo 226 do CPP e sustentou que ele deveria ser absolvido por insuficiência de provas. O relator desembargador da apelação, Marcos Alexandre Coelho, informou que a formalidade procedimental prevista no Código de Processo Penal deve ser obedecida, visto que é um requisito de validade do resultado probatório. A matéria relativa a reconhecimento pessoal, ela é bastante debatida nos tribunais superiores. Inclusive, o desembargador mencionou em seu julgado os seguintes precedentes: STJ HC 598-886 de Santa Catarina, que afirmou ser causa de nulidade da prova a inobservância do procedimento contido no artigo 226 do CPP e, portanto, não pode servir como lastro para a condenação, e também do STJ, o HC 652-284, também de Santa Catarina, que acolheu a interpretação do precedente citado, ressaltando que,
diante da falabilidade da memória, seja da vítima, seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em fase inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no artigo 226 do CPP. No caso da apelação, que nós estamos conversando, o desembargador entendeu que tanto no momento do reconhecimento fotográfico quanto do pessoal, as formalidades foram descumpridas. As vítimas não descreveram qualquer característica física da pessoa que deveriam reconhecer. E o acusado não foi colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes no momento do reconhecimento. E como não haviam outras provas para imporem a responsabilidade ao réu, a absolvição foi medida de rigor. Quem tiver interesse de conferir esse interessante julgado, basta acessar os autos da apelação número 150 9490-21.2020.